bem-vindo ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com quem transforma a gestão de pessoas no Brasil. Hoje eu recebo o Rafael Bosa, CHRO do iFood. Super prazer te ter aqui. Obrigada por ter topado a conversa. Muito obrigado, Bia. Bastante animado aqui nesse bate-papo durante o Conar aqui, né? Super Opa, bacana. sim, a gente montou aqui tudo isso para poder conversar com todo mundo de RH, então a gente está tendo conversas super valiosas e hoje não vai ser diferente. Aliás, a gente vai falar de um tema, assim, necessário, né, e urgente, eu acho, para a gente conversar aqui. Ó, a gente vai conversar, gente, sobre tecnologia e como ela está refletindo na forma que, que os RH estão cuidando das pessoas dentro das empresas, né? Então acho que vai ser um papo super transformador. Mas antes, eu queria saber, assim, vou começar no micro, de você mesmo. Tem alguma tecnologia que você tem usado que te ajudou a cuidar do seu bem-estar na sua vida pessoal? Ótimo. Tem uma que é um relógio, que não é o que eu estou usando hoje, mas é um Garmin que me ajuda muito em corrida, né? Então, eu corro desde 2014, nos meus picos e vales, não é uma constante que eu tô há 11 anos correndo, mas é muito importante que eu consigo ver minhas métricas, me ajuda a saber se eu estou indo bem ou mal, a minha evolução, e gera um incentivo adicional. E além disso, lá dentro com esse relógio, tem a rede, né, das pessoas que correm. Aí eu tô sem correr faz um mês. Aí volta e meia eu recebo mensagem das pessoas, pô, tô sentindo falta de você lá. Então é tecnologia com esse toque humano, as redes sociais também ajudando e incentivando. A construir comunidade, né? Assim, Sim. que é o que ajuda a gente na constância. E ó, te digo que me gera uma certa pressão até. Assim, Olha. pô, tô devendo ali as pessoas que correm, então me ajuda. Pra mim é uma pressão boa, positiva. Traz um compromisso, né? Traz um compromisso. E você comentou, todo mês tem que correr. É um desafio, acho que para muitos executivos, né, de RH. O que você já viu que funcionou para você para manter alguma rotina ou encaixar na rotina? Assim, tem alguma coisa que você possa compartilhar que fez sentido para você e funcionou? Ótimo. E aí conecta com o que a gente faz lá no iFood. Lá no iFood a gente tem um momento, a gente pode até falar mais de detalhes dele, mas a gente chama de times saudáveis. E em 2021 para 2022, eu coloquei uma meta, e lá no time saudáveis é o momento que você compartilha suas metas pessoais. E a minha meta era correr uma meia maratona. E eu coloquei lá no time saudáveis com o meu time e falei, ó, tem uma meta que é correr uma meia maratona em agosto, isso é lá por volta de fevereiro. E aí, tendo essa meta, me ajudou a ir correr atrás e conseguir, no final, correr aquela meia maratona. Então, isso acaba me ajudando, ter esse incentivo, ter esse combinado. Uhum. E a gente leva isso um pouco pro nosso dia a dia lá no iFood também, que acaba ajudando a criar esse ambiente, sabe? Meta pública, né? Assim, você cria um compromisso público ali, tá todo mundo sabendo, opa, acho melhor fazer. Exato, né? Exatamente, é isso. Muito bom. E tem um outro aspecto, Bia, que eu tenho 2 filhos, né? Moro em Curitiba, venho toda semana para São Paulo, e é algo que eu tenho buscado. Tá numa vida de ponte aérea também, então. Olha. Mas mais desafiador ainda, né? O equilíbrio que eu encontrei foi também ter a consciência de abrir mão em alguns momentos para algumas coisas. E aí eu escolho o que eu vou abrindo mão, assim. Então, hoje eu passo 2 ou 3 noites por semana em São Paulo e eu tento organizar uma rotina que me permite logo de manhã treinar. E aí quando eu tô, e essa foi uma escolha, assim, meu filho tem 4 anos, a minha filha tem 1. Então é um momento mais intenso. E eu tô bem com isso. De falar assim, cara, não vai ser o momento da minha vida que eu vou estar ali correndo mais uma meia maratona. Mas eu tenho dormindo? que fazendo... Então, durmo meio mal. E aí quando eu viajo, acabo dormindo um pouco, né, mais, assim. Mas acaba impactando, sim. E, assim, com tanta coisa acontecendo na sua vida agora, né? 2 filhos, essa rotina, ser CHRO de uma grande empresa. Quantas pessoas o iFood tá agora? O iFood tem 8.600 pessoas. Chega, né, no final de março agora, de 26 com 8.600. Nesse momento tem 8.000 pessoas. A gente tem 450 mil entregadores na nossa base, 400 mil parceiros entre restaurantes, farmácias. Caramba. E atende no ano 55 milhões de clientes. E aí um dado pra gente importante, a gente faz 125 milhões de pedidos por mês. Então é intenso, o nosso negócio ele é bastante intenso. E cresceu rápido, né, assim. Falando pra quem tá de fora, parece que cresceu rápido. Você tá há quanto tempo lá no iFood? Eu tô há 4 anos e meio. Eu cheguei no iFood, a gente fazia 60 milhões de pedidos. Uhum. Aí as pessoas pessimistas falavam assim, não, já não dá mais. E hoje a gente dobra, faz 125 milhões, é muito legal ver essa evolução. Sim. Quando eu cheguei tinha 3.000 pessoas, hoje tem essas 8.000 e vamos chegar em 8.600.
Tá, é um crescimento exponencial, de fato, né? Para quem tem essa realidade, ou vive essa realidade, ou de repente quer trazer algum insight do que vocês viveram nesses 4 anos e meio que você tá lá dentro e quer levar para dentro da própria companhia, o que você diria, assim, que de repente foi alguma tecnologia, não sei, alguma estrutura que de repente vocês pensaram que fez vocês olharem para a saúde de uma forma estratégica e também escalável, né? Já que vocês estavam crescendo tanto. Ótimo. Ó, tem um primeiro aspecto que é algo que a gente não negocia, que é a cultura. E isso pra gente é muito importante. E essa cultura ela se conecta de várias formas com a saúde. A gente fala que a gente quer ter um ambiente de pessoas empreendedoras que inovam, que entregam resultado e que jogam junto. Então, isso mostra uma premissa pra gente muito importante nessa cultura não negociável. O meu ambiente ele tem que ser bom. As pessoas têm que estar gostando de estar ali, tem que estar entregues, né? E eu, como área de pessoas, preciso suportar isso. Fazer um parênteses. Isso não quer dizer que é perfeito. Isso é muito importante, né? É uma jornada, tem um monte de problema pra gente resolver, um monte de coisa que a gente olha e fala, pô, isso aqui não tá legal, temos que melhorar. Mas a cultura, ela é a base de tudo que a gente faz. E aí depois, o próximo passo a gente teve um entendimento ao longo do tempo que cuidar das pessoas era mais importante eu fornecer os mecanismos para as pessoas se cuidarem. Então, como uma área de pessoas, em algum momento, fala assim, eu sou responsável por tudo, por cuidar e sou responsável pela saúde mental das pessoas. A gente falou, não. O que eu tenho que construir são os mecanismos que ajudam essa pessoa. Mecanismos, preparar a liderança, mecanismos, ter uma parceria com o L-Hub. Hoje, 60% dos colaboradores do iFood usam o L-Hub. Mas não é minha responsabilidade usar. Não tem como, eu não vou mudar isso. Eu acho que ter essa clareza nos ajuda muito. Um outro aspecto de tecnologia, a gente usa muito dado. Muito dado. Então, por exemplo, eu olho se os dados de Well Hub, como que está esse uso, como está o uso dentro das áreas, isso para a gente é importante. Eu faço uma pesquisa de clima semanal, para entender como que está cada categoria, semana a semana, e acompanhar essa semanal a de vocês? Olha. Ele é semanal diferente. Porque ao invés de eu fazer 60 perguntas de uma vez, eu faço 6 perguntas, 6 perguntas, 6 perguntas, e elas são 6 perguntas que a liderança pode ir acionando. Ela é acionável, legal. Então semana após semana, se a liderança quiser abrir o dash, olhar as informações e tomar ação, ela consegue. Olha, então ela escolhe 3 aspectos. Os temas das perguntas que vão naquela Não, a gente semana, tem um padrão, são 9 categorias, aí cada semana vem vem uma das categorias, aí na semana seguinte a liderança vê o resultado, entende como tá, entende se é um tema que ela deveria acionar. Muitas vezes é um acionamento curto prazo, fala assim, ó, tem que corrigir esse ponto, tem que melhorar esse aspecto, tem que melhorar um feedback. Pra gente, clareza é algo super importante em relação à saúde mental. Ritmo de trabalho. Bem-estar tá num desses pilares que você comentou. Bem-estar e ritmo de trabalho é um dos nossos pilares. Pra gente é importante entender isso. E então, quando a gente conecta esse entendimento que cultura é importante, que eu tenho que, ao invés de falar que eu vou ser o responsável por cuidar, mas eu sou responsável por garantir os mecanismos, as ferramentas. E o food lover tem que usar essas ferramentas, a gente muda um pouco a nossa perspectiva que a gente tinha, e isso acaba nos ajudando a melhorar as ferramentas. No final, elas hoje são mais práticas, e eu entrego isso na mão das pessoas para elas conseguirem utilizar e fazer o trabalho que elas entendem. E aí tem um último aspecto, que ele se conecta com tecnologia pela forma como a gente está fazendo. A gente chama ele de iDoc. Lá no iFood a gente adora colocar o iFood, iDoc, aí você tem alguma coisa de computador, iTech. E dentro do iDoc, a gente tem usado tecnologia para conectar os food lovers e seus dependentes com o médico da família, com o nutricionista, com o psicólogo, com um apoio jurídico, e aí dentro disso a gente completa todo esse cuidado. E aí está à disposição esse cuidado para as pessoas usarem. Isso tem tido um efeito bem importante para a gente, e de volta, estamos numa jornada, assim, várias coisas para aprender, várias melhorias de produto, né? A gente usa muito essa mentalidade de produto. Vamos colocando e vamos evoluindo e melhorando conforme a gente aprende, né? Com que a gente vai acertando e errando. Sim. Você citou a nossa parceria, né? A gente é muito feliz com ela, assim, acho que você tem o privilégio aqui de colocar pra gente. Como você enxerga como vantagem, né? Você é nosso parceiro, né? Vocês conseguem apresentar isso também pros clientes de vocês, né? Do iFood. Sim. E também usar como dentro do RH pras pessoas de vocês. Como você enxerga a vantagem como marca empregadora pra vocês e também pros clientes que tem, né? Que usam essa parceria aí. Muito, ó. Dentro de iFood Benefícios, hoje a gente chega a quase 1 milhão de vidas. E dessas 1.250.000 tem acesso ao Well Hub através da parceria.
Então isso pra gente é muito importante e faz uma diferença muito grande no nosso produto iFood Benefícios. Do outro lado, como líder iFood, né, como líder de pessoas no iFood, quando eu ofereço o Hub, isso entra já na primeira conversa, né, com o recrutador. O que vocês têm de diferencial? Modelo de trabalho. Meu modelo de trabalho hoje ele é híbrido flexível e a gente traz todos os outros benefícios. E a pergunta mais comum depois de modelo é: vocês têm o Hub? Isso para a gente é importante já na entrada. E aí como que eu vejo que é efetivo? Dado. 60% das pessoas no iFood hoje usam o Hub. Então, para mim, comprova que é algo que faz muito sentido, que está entregando valor, é algo que a gente valoriza muito. E isso é um incentivo importante também que a gente leva em cuidado, em bem-estar. Então, é um grande diferencial ter a parceria com vocês e ver que as pessoas estão usando. Né? Eu poderia ter a parceria, falar, tá lá disponível e 10, 15% usado. Mas hoje a gente tem 60% das pessoas usando, que fico bastante feliz e falo, pô, temos que continuar. Sim. Você como C-Level, assim, eu gosto muito de ouvir a visão de um C-Level para os RHs que estão tentando provar valor dentro de casa para um programa de bem-estar. O que você indica para esses RHs que vão conversar com a alta liderança? Qual deveria ser esse caminho de convencimento? Por onde eles deveriam começar? Ótimo. Primeiro é dados. Então, eu falei do time saudáveis. Time saudáveis é um momento onde a liderança deve parar para ter uma conversa com um time muito aberta, muito vulnerável, transparente, que gera confiança. Quando a gente olha os dados, líderes que fazem times saudáveis têm resultados melhores em relação a turnover e em relação à pesquisa de fala aí. Então, eu estou comprovando, estou falando, use essa ferramenta porque ela vai te ajudar. Então, a primeira coisa é usar dados. Acho que esse aqui é um exemplo. Mesma coisa para modelo de trabalho. Se em algum momento eu olhar através dos dados que o nosso modelo não está fazendo sentido, eu tenho que voltar e rediscutir. Então, dados eu acho que é muito importante. Segundo, eu acho que tem uma agenda muito importante de conscientização e clareza do que a gente espera da liderança. Então, deixar isso muito claro é importante. No ano passado, até o começo desse ano, a gente falou muito sobre um tema chamado Care to Dare, que é o cuidar e desafiar. A gente usa o Care to Dare internamente, que a gente falou muito do conceito, para explicar e mostrar que o papel do líder você tem que gerar um ambiente de confiança, um ambiente onde as pessoas podem trazer a perspectiva, que deve gerar o conflito produtivo, mas ao mesmo tempo elas têm que se sentir cuidadas, elas têm que saber que você está lá com ela, que ela pode contar contigo, que você vai dar um feedback muitas vezes duro, difícil, mas é para o desenvolvimento, é para o bem, é para um ajuste de rota. Isso a gente deixa muito claro para as lideranças que é a nossa expectativa em relação a elas. E aí, por fim, eu uso um mecanismo com esse time como um todo, que é a clareza. Como que eu trago clareza? A gente fala muito sobre um alto nível de alinhamento. E a clareza é fundamental quando você pensa em bem-estar para a gente lá. Porque eu estou combinando o jogo, eu estou alinhando expectativas. Quando eu falo que a minha cultura é inegociável, é justamente por isso. É para a pessoa chegar e falar assim, pô, mas me avisaram que ela era assim, essa cultura. Então, eu já sabia que seria assim, Foi uma decisão minha estar aqui. Quando eu trago na avaliação de desempenho performance, eu avalio cultura e liderança. Eu estou mostrando ali onde cada pessoa está em relação a esses aspectos. De volta, eu estou deixando claro o que eu espero. E aí, por fim, eu dou muita clareza de entregáveis. E isso acaba ajudando. Então, no final do dia, eu somo dados, eu somo com o papel da liderança importante em construir tudo isso e trago clareza. Aí, por fim, onde que o RH entra? Eu falo muito do líder. Líder. E eu tenho que ser coerente com essa liderança. Estou pedindo N coisas, milhares de coisas. Aí a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então eu tenho que usar a informação certa na hora certa para a liderança. Eu tenho que trazer o dado. Ao invés de eu dar um dash que ele tem que ir lá mergulhar, passar horas fazendo correlações, já trago um dado pronto com uma informação útil. Eu entrego a informação como um nudge, falando assim, na última semana, na sua pesquisa que a gente chama de Fala Aí, a gente notou uma queda no ritmo de bem-estar do seu time. Você não quer pensar em alguma iniciativa? A gente fala algumas iniciativas que a liderança pode tomar. Isso ajuda a liderança a ir regulando e deixando vivo isso. E eu saio também do lugar de falar, faça, e viro aquele RH mandão, desconectado do negócio, para falar assim, eu sei que é duro, deixa eu facilitar algumas coisas aqui. Então, esse aspecto de conectar o uso de tecnologia no momento certo, ele tem sido bem importante pra gente lá.
Vocês têm alguma ambição em relação à saúde e bem-estar? Ó, uma ambição específica a gente não coloca, assim, de escrever na pedra. O que eu acho que a gente tem é uma discussão muito clara no C-Level. A gente fala, a gente nunca pode perder a nossa essência. E a nossa essência é um lugar de empreendedores e empreendedoras que inovam, que entregam resultado, porque o crescimento é o que move o nosso negócio e é um lugar legal para trabalhar. E aí, quando você coloca isso, tem várias discussões que elas ficam pequenas, sabe? Aquela discussão do... Você sai desse lugar e fala assim, cara, aqui a gente começa a ir para um lugar e não vai ser legal. E aí você acaba a discussão. Então, ter isso bem alinhado com pessoas que estão pensando nessa mesma direção e acreditam que isso faz uma baita diferença, as pessoas estão lá, estão dedicando várias horas e momentos da vida delas. Tem que ser um negócio legal. Aí a gente vai traduzir isso num campus super legal que a gente tem em Osasco, numa recepção super importante de pessoas novas que chegam. A gente vai reconhecer isso nos nossos reconhecimentos lá internos, né? Do que a gente faz, do que a gente celebra. A gente vai reconhecer isso com momentos que a gente fala assim, pessoal, essa é uma hora pra gente celebrar, pra gente comemorar as nossas vitórias. Então, no final do dia, a ambição é manter essa cultura forte, que as pessoas se sentem bem. E óbvio, volta aqui, zero perfeita. Vai ter as suas falhas, vai ter os seus pontos, que vai ter discordância. Mas a pessoa ela consegue falar assim, é pra lá que a gente tá indo. E às vezes ela fala, ó, pra lá que o iFood tá indo e eu não quero ir. E tá tudo bem também, sabe? Acho que isso pra gente é importante. Tem algo que você acha que é subestimado em termos de tecnologia e saúde e bem-estar para outras empresas? Ó, eu acho que o dado ele ainda é subestimado. Eu acho que é muito falado e pouco usado de maneira prática. Eu acho que tem muita coisa pra gente evoluir. Isso vale pra gente lá muito no iFood. E aí tem um outro aspecto que a gente tá começando a discutir agora, que é como que a gente vai conectar neurociência com toda a agenda de saúde, bem-estar e performance. Uau! Só Olha, que isso eu assim, não ouvi ainda, hein? Gostei. difícil. Estamos começando a estudar, assim, fazendo bench, indo em empresas, lendo cases, lendo estudos e se provocando e falar, pô, como que a gente pensa uma estrutura que consegue conectar a neurociência com a performance dos nossos colaboradores, com os dados que a gente já tem, mas aqui, assim, tô jogando aqui pra gente começar a se provocar cada vez mais. Eu ia perguntar, Sempre tá boa, fala... tangibilizar mais isso, assim, o que seria? Já imaginei fala em um filme aqui. detalhes e esquece, não vamos ter, estamos começando a discutir isso. Sim. De várias provocações que a gente começa a ter lá dentro, assim. Então, uma das coisas que a gente está olhando, tentando tangibilizar, é como que dentro e trazendo a neurociência, eu consigo falar, pô, qual é o modelo mental que a gente tem aqui que conecta em cada uma das posições que a gente tem dentro do iFood, que vão ser diferentes, né? Tem uma complexidade muito grande. Como que eu faço esse estudo e esse trabalho? E com isso, como que eu gero os incentivos corretos dado esse modelo? Então, essa é uma das coisas que a gente começa a se provocar, mas de volta. É um negócio de começo para sonhar grande aqui e daqui a pouco ter algo que pode transformar. A gente vai marcar de novo daqui a 6 meses pra gente ver como é que tá isso. Porque assim, eu fiquei super curiosa. Eu já até linkei, não sei nem se tem relação, mas vocês são, né, a gente ouve muito o Diego falando sobre inteligência artificial, e quando se fala de modelo mental, eu logo penso nisso, assim. Tem alguma coisa a ver com isso? Vocês criarem esse modelo mental pra cada cargo e ter uma IA pra cada cargo? Não sei, tô viajando. Pode ser, não sei. É uma boa viagem. A gente tem estudado muito IA e fala muito sobre os gêmeos digitais, né? Pode ser um caminho. Mas um caminho talvez até mais tangível. Pensa que hoje, dentro do um ambiente de alta liderança, você tem um ambiente de bastante pressão, você tem um ambiente que o conflito ele é muito importante, mas você tem relações humanas. Qual que é o trabalho que a gente pode fazer conectando neurociência, conectando IA para facilitar todas essas relações? Como que eu posso trazer, por exemplo, uma pessoa, um coaching, né, sem se perder no coaching, mas que consiga suportar essa liderança a navegar os conflitos diários que ela tem? Então tem bastante coisa que a gente começa a sonhar, a pensar, que quando eu começo a colocar esse efeito em escala, isso pode ser algo muito forte pra gente, assim. Então, um pouco para esse lugar que a gente tem olhado. E aí, algo que ele é sonho, mas já é mais tangível,
é algo que parece pequeno, mas ele tem muito impacto. É o feedback do feedback. Então, o que a gente tem feito lá? A gente tem pego todos os feedbacks que a pessoa dá na avaliação de desempenho, e aí eu dou um feedback para ela sobre o feedback que ela deu. Falo, ó, você deu um feedback ruim. Pensa o poder disso no tempo, quando eu começo a acumular 8.000 pessoas recebendo feedbacks de melhoria do que elas podem fazer melhor. Contribuir, né? Para a melhoria da empresa. Total. Isso, em escala, é algo que pode ser transformacional. E por que eu estou trazendo esse exemplo em específico? Porque eu acho que tem várias coisas, né? A gente vai lá para neurociência, e aqui fala da ambidestria, pensar lá na frente, mas tem várias coisas de curto prazo, de zero custo, que podem fazer uma baita diferença. Um outro exemplo. Deixa eu só voltar dentro desse exemplo que você acabou de dar. Seria o gestor dando feedback do feedback ou é o RH que se envolve nesse processo? IA, olha, avaliando o feedback que as pessoas, e não só gestores, todo mundo se dá feedback lá no iFood pelo nosso processo. Falou assim, ó, Bosa, o teu feedback de uma nota de 1 a 5 é uma nota 3. Você faz bem isso e isso, mas você deveria trazer mais exemplos, você deveria tangibilizar mais a cultura, você deveria, sabe? E de volta, com o IA eu consigo treinar e fazer isso acontecer facilmente. Aí o que a gente está colocando já é real. A gente já tem os pilotos, já tem resultados e começa a ver valor nisso. E aí um último exemplo aqui, que é, vamos de volta, ambidestria lá na frente, o que é aqui agora. Todas as pessoas que entram no iFood, líderes, grade 13+, que a gente fala que é gerente e acima, tanto eu quanto o Diego, a gente manda uma mensagem de WhatsApp. E não é uma mensagem de IA, é uma mensagem falando do background da pessoa, com quem que ela vai trabalhar, qual posição, a importância daquela posição. Essa que você me mostrou no bastidor aqui foi você que escreveu. Eu que mandei, eu mando um áudio, que eu acho que aí fica mais pessoal. O Diego também manda um áudio. E ali a gente fala, o Diego fala assim de cultura, e o quanto cultura é negociável e a pessoa deveria refletir se ela quer mesmo entrar no iFood. E sabendo que ele manda esse áudio, o meu áudio é a responsabilidade que aquela pessoa carrega a partir do primeiro dia de construir uma cultura cada vez mais forte, de não negociar a cultura do iFood. Como que eu habilitei fazer isso? Tecnologia. A IA está me ajudando, então toda quinta-feira a gente recebe no nosso WhatsApp essa mensagem. Mas, de volta, duas coisas que tem zero custo. Feedback do feedback e essa mensagem. E faz uma diferença. Então, vamos viajar, vamos sonhar grande, uma hora vamos chegar lá. Mas também tem muita coisa legal que acho que a gente pode ir pensando e colocando de pé, que vai ajudando. E no final do dia, isso conecta muito com saúde, com bem-estar. A pessoa está ali sendo bem acolhida pelo CEO da empresa. A pessoa está ali entendendo quais são as expectativas em relação a ela. A pessoa que está dando feedback, o feedback não tá bom. Estamos sendo muito claro para ela poder melhorar. E clareza não gera ansiedade, né? Clareza termina com Exato, é isso. Bom. Então tem essa conexão. Nossa, olha, Rafa, foi incrível. Estou chamando de Rafa, já tô íntima aqui. Vou marcar de novo daqui a 6 meses pra saber como é que tudo isso aí mudou já. Que agora tem uma meta aqui contigo. Temos uma meta, olha aí, pública. É isso. Muito obrigada por ter topado o convite. Foi uma delícia conversar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu.